mais um episódio do GRI Walks, o quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouquinho da carreira de executivos, de líderes de empresas que atuam no mercado imobiliário nacional. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Antonelli, vice-presidente da Global Logistic Properties, mais conhecida e também conhecida como GLP. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter, acho que 20 minutos para conversar, né? Ver se a gente consegue explorar bem o tema aí nesse pouco tempo. Queria começar entendendo que, apesar da sua formação da área de engenharia civil, a sua carreira sempre foi voltada para estruturar negócios, criar estratégias, seja de desenvolvimento, seja de investimento no setor imobiliário. Então, eu queria começar a entrevista entendendo qual foi o pontapé inicial, onde que tudo começou e como tudo começou na sua carreira. A ideia de fazer engenharia naquele momento era ter uma formação acadêmica sólida, né, que pudesse me propiciar trabalhar eventualmente em alguma outra grande companhia, uma grande empresa, não necessariamente no setor imobiliário. Eu acabei caindo no setor por acaso, né? No final da faculdade, eu entrei no programa de trainee da CBRE. Tive a sorte de entrar no programa de trainee da CBRE. Isso foi no final dos anos 90, né? Junto com o Martim, né? Então, entrei na CBRE junto com o Martim, trabalhando para o time do Martim na área de investimentos. Fiquei pouco tempo na área de investimentos. E aí trabalhei basicamente na CBRE nas 3 principais linhas de negócio da companhia, né? Que era de investimento, depois na área de tenant rep e por fim na área de locação. Mas assim, apesar de ter feito engenharia civil, acabei voltando para o mercado imobiliário por acaso, por uma oportunidade recebida lá na CBRE. Perfeito. E como é que foi essa primeira experiência lá? Quais foram os primeiros aprendizados? Isso te fez querer ficar no mercado imobiliário pelo resto da carreira, essa primeira impressão? Como é que foi? No final dos anos 90, você não tinha o volume de investimento institucional que você tem no Brasil hoje. Então, basicamente, você tinha 70%, 80% das incorporações eram feitos no modelo Family and Friends, né, um incorporador trazendo os amigos, incorporando, vendendo laje. E você tinha poucos investidores institucionais naquele momento, que eram os fundos de pensão nacional. Então, era um mercado ainda muito incipiente, pequeno, mas claramente você via que o potencial do mercado era enorme. Como eu te falei, eu tive a sorte de entrar na companhia com um grande mentor, que foi o Martim. Passei lá 3, 4 meses com ele na área de investimento. Naquele momento, eu percebi que aquilo lá seria o que eu gostaria de fazer, possivelmente, por causa da vida. Tive a sorte depois também de trabalhar com o Fernando Faria lá na área de tenant rep, né, e aí, por fim, com o Adriano Sartori e com o Rodrigo Abud na área de locação. Então, basicamente, eu cobri os 3 principais pilares da companhia em pouco menos de 4 anos. E ali, certamente, foi o que deu aquela chama para falar, bom, é nesse setor que eu quero estar por resto da vida. Bacana, a CBRE é grande parceira também do GRI, o Adriano Sartori sempre está com a gente nas emits, nos conteúdos, um abraço também aí para ele. Ricardo, depois você ficou bastante tempo no Walmart, você desempenhou lá diferentes funções, atuou no mercado europeu, no mercado asiático, no mercado latino-americano. Queria entender nessa passagem quais foram os maiores desafios e também aprendizados dessa experiência no Walmart. Foi uma decisão difícil da CBRE, não foi uma decisão fácil, mas naquele momento eu queria, de alguma forma, tentar fazer uma carreira internacional, né? ter uma possibilidade de vivenciar uma carreira internacional, né? O Walmart ele estava começando a retomada de crescimento orgânico no país. O Walmart apoiou muito no Brasil, entrou no Brasil em 95, através de uma JV. Enfim, a operação não estava indo bem, trouxeram um CEO que colocou a operação no lugar, e a partir de 2003 voltou-se a se pensar em crescimento orgânico bastante agressivo. Essa foi a razão de eu ter ido para lá. Então, fui para lá para fazer toda a parte de crescimento orgânico da companhia, seja a loja, né, varejo na veia, e também os centros de distribuição, que foi depois uma das razões pelas quais eu vim parar na GLP. E aí, bom, fiquei 3 anos fazendo crescimento orgânico no Brasil, de novas lojas e novos centros de distribuição. Nesse ínterim, a gente fez 2 grandes aquisições lá no Walmart, de outras companhias, 2 M&As grandes, né, a operação do Bom Preço no Nordeste e a operação do Sonai no Sul, também envolvendo bastante área imobiliária nessa brincadeira toda. E aí, no final de 2006, veio o convite para eu ir para a matriz, né, da companhia. Na verdade, é um momento em que você é enviado à matriz para ser exposto e ficar exposto aos principais tomadores de decisão da companhia, né? O Walmart tem um fórum mensal de comitê de real estate, onde se decide a alocação de capital no mundo inteiro. Então, basicamente, você está exposto aí, entendendo como os principais executivos da companhia tomam as decisões do rumo do negócio, e é onde vai ser feito
enfim, aplicação de capital ao longo do globo, projetado para os próximos anos, né? Então, assim, alguns desafios importantes, eu acho que o primeiro deles certamente é estar exposto a esses grandes tomadores de decisão, entender como esses caras tomam decisão e saber o momento onde você vai entrar e vai se posicionar. Acho que o segundo grande aprendizado, e eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes, é entender como as pessoas tomam decisão culturalmente, né? Assim, a forma como nós, brasileiros e latinos, tomamos decisão é completamente diferente de como um asiático toma, ou de como um europeu toma e como o próprio americano toma, né? Então, estar exposto a essa salada de diferentes culturas, ela te amadurece bastante como profissional. Eu acho que o grande aprendizado daí, eu acho que aí isso talvez seja a parte principal da minha passagem no Walmart, é que ela é uma companhia muito voltada para as pessoas, né? Como toda companhia de varejo. Então, invariavelmente, você acaba aprendendo e absorvendo qualidades para se tornar um gestor de pessoas. Eu acho que à medida que você vai progredindo na tua carreira, no fim do dia, esse business não é um business de um homem só, né? É um business de pessoas também. E acho que o que diferencia o gestor lá na frente é como ele entrega o resultado através das pessoas. Eu acho que essa parte do Walmart foi muito importante para mim, né? Maturar a minha experiência e, de alguma forma, desenvolver qualidades para ser, ultimamente, um gestor de pessoas. Excelente. No início da última década, você assumiu daí um novo desafio, dessa vez do mercado residencial na Orbiplan, ou Tua Terra. O que te motivou a realizar essa mudança, sair então do Walmart, ir para o mercado residencial, mercado imobiliário residencial, e que tipo de trabalho você desenvolveu na empresa? Se era muito diferente do que você tinha feito na carreira até então? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, essa talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Tinha uma carreira consolidada no Walmart, tinha quase 7, 8 anos de casa. Naquele momento eu tinha voltado para o Brasil depois da expatriação, tinha assumido praticamente toda a área de real estate da companhia no Brasil, com inúmeros reportes diretos, tinha mais de 6 áreas sob gestão, mais de 60 pessoas reportando diretamente para mim, mais uma série delas de forma indireta. Mas, assim, eu não tinha um P&L para gerir, eu queria tocar uma empresa operacional, né? E todos os bons executivos, e aí do mercado, todos eles, assim, a gente pode falar alguns nomes aqui, mas todos eles vivenciaram experiências em companhias operacionais voltadas ao segmento imobiliário. Para me tornar um líder dentro do Walmart, ser o CEO do Walmart, eu teria que fazer um flip de 360 graus na minha carreira e operar loja. Eu não queria, eu queria continuar no segmento imobiliário. E eu já tinha, dentro do Walmart, batido a cabeça no teto, né? Eu queria fazer coisas novas, queria empreender, queria, enfim, voltar para o segmento imobiliário de fato, mas dessa vez numa empresa operacional cujo core do negócio não fosse varejo, mas sim fosse a área imobiliária. E aí veio o convite da Scopel. A Scopel, na verdade, ela foi uma investida do Carlyle, então tinha um componente importante por trás também que me fez ir para lá, que era, obviamente, o suporte de um grande fundo de private equity, um capital institucional importante, né, de longo prazo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, um capital institucional de longo prazo, com um fundo de private equity por trás, e mais do que isso, tendo a chance de... No passado eu tinha feito na CBRE 100% da minha carreira voltada em ativos corporativos, né, escritórios. Depois no Walmart fiz bastante varejo, fiz bastante retail e alguma coisa de industrial e logístico, através do centro de distribuição. Faltava ainda a perna residencial. Então, acho que faltava a perna residencial para completar, assim, todas as classes possíveis. Assim, não fiz hotel, mas dentro das principais classes de ativos do nosso setor, é a que faltava naquele momento para eu completar. Então, acho que foi uma decisão difícil, sair da zona de conforto, enfim, mas acho que foi uma decisão também acertada. Para efeito de amadurecimento de carreira, certamente foi uma decisão acertada. Difícil. Bacana, bacana. Legal, legal saber da história. Entre 2013 e 2016, novamente você aceitou um desafio novo, liderou uma joint venture entre os grupos Bueno Neto e Blackstone. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência e como que foi essa transição depois para a GLP, onde você está até hoje. Essa foi uma experiência também super legal. Um modelo um pouco parecido com o modelo que era na Scopel. O modelo da Scopel, você tinha uma componente familiar, né, que era a família Scopel, sócia de um fundo de private equity. A Bueno Neto era um modelo muito parecido, né? A Venicorp era um modelo muito parecido. Você tinha uma componente familiar, que era o
o Grupo Bueno Neto, junto com um player de private equity internacional. Acho que tem algumas diferenças importantes em relação a Scopel, mas assim, a chance de voltar para o mercado corporativo com o label do Blackstone, e mais do que isso, junto com o selo Bueno Neto, também foi meio no-brainer naquela época tomar a decisão de gerir um outro P&L e voltar às minhas origens lá da CBRE, que era o mercado de escritórios, né? Foi uma experiência fantástica, essa experiência deu super certo. Essa JV, na verdade, não começou com o Blackstone, a história é até curiosa, ela começou com a Bueno Neto com a Merrill Lynch lá atrás, e aí todo mundo sabe o que aconteceu com a Merrill Lynch, virou Bank of America, depois o Blackstone comprou as operações do Bank of America, na verdade, alguns ativos do Bank of America ao redor do globo, entre eles veio a operação da Benicorp, e a ideia lá era muito simples, era crescer o negócio e desinvestir como todo bom fundo de private equity de uma companhia internacional, de uma companhia investida, e que em algum momento você tem que dar liquidez àqueles ativos, e foi o que a gente fez, né? Então, de 2013 a 2015, a gente cresceu bastante o portfólio, né? E a partir de 2015, a gente começou a dar saída e liquidez aos ativos, né? Foi assim, uma experiência super bem sucedida, tanto para a família quanto para o Blackstone, acho que todo mundo ficou contente. E aí veio o convite da GLP. E aí também, de novo, era uma transição que eu já gostaria de fazer em algum momento. Eu enxergava o segmento logístico como o próximo dinamismo do nosso setor. Isso desde a época de Walmart. Ainda quando estava no Walmart, começou-se o embrião do e-commerce, que era o Walmart.com. Né? E claramente essa era uma tendência que não teria volta, né? O e-commerce era uma tendência que não teria volta e, ao mesmo tempo, assim, claramente o parque logístico no Brasil era um parque logístico obsoleto. Então, em princípio, o segmento logístico é o que tenderia mais a ser uma classe de ativo em franca expansão. Nunca foi uma classe de ativo, ou pelo menos até agora, nunca tinha sido uma classe de ativo vista como a joia da coroa, né? Era sempre, outskirts, fora dos CBDs, são sempre em cidades não core, ao redor de grandes cidades, nunca foi visto como uma classe de ativo importante. E agora, obviamente, depois da pandemia e tal, talvez seja a principal classe de ativo e a mais resiliente do setor. Mas a razão de eu ter ido para a GLP foram algumas. A primeira é que eu queria voltar a fazer logístico da minha época do Walmart, enxergava que aquilo seria uma classe de ativo que teria um crescimento natural por duas razões. A primeira delas era a migração de qualidade, porque o parque logístico no Brasil ele é pequeno e de baixa qualidade, ainda hoje é pequeno, comparado ao resto do mundo. Então, você tinha uma demanda de grandes companhias querendo mudar e eu senti isso na época do Walmart, querendo trocar de CDs para ter operações logísticas mais eficientes, né, em termos de armazenagem e distribuição. E você tinha uma outra componente que se acelerou durante a pandemia, mas era uma componente clara, que era a mudança de hábito de consumo da população cada vez mais digitalizada, querendo comprar de forma online e ter um nível de serviço alto. Então, isso aí eu já via fora do Brasil, né? O Walmart já fazia isso fora do Brasil, estava começando no Brasil e claramente aquele era o momento de fazer. Essa foi uma das razões. A segunda razão é eu queria empreender. E a GLP é uma companhia que estimula muito a empreender. Né? Ela na verdade, você não deixa de empreender dentro da GLP, então essa foi uma das razões. Ter liberdade para fazer algo novo, tentar deixar um legado grande, com capital institucional de longo prazo, numa classe de ativo que claramente, para mim, pelo menos naquele momento, era óbvio que teria um crescimento e um boom muito grande. Excelente. A gente passou, acho que, por toda a sua carreira e foram ótimas respostas, entrando aí no detalhe dos principais aspectos em cada uma das passagens. Então, eu queria saber qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje e como você se saiu nesse que você encara como principal desafio, se teve um. Eu acho que, assim, eu posso dizer que são dois grandes desafios, né? Acho que o primeiro deles foi ainda no Walmart. Então, do comecinho da minha carreira até a expatriação, basicamente eu era gerente de mim mesmo. Tá? Eu entregava o meu próprio resultado, né, praticamente sozinho, não através dos outros. Acho que o grande desafio depois foi a mudança de modelo mental, em você se tornar líderes de pessoas e entender que você vai ter que gerir 60, 70, 80 pessoas para que eles entreguem o resultado para você. E esse modelo transacional, ele é difícil de você implementar, não é fácil essa mudança de mentalidade, né? Porque você sempre tende, pelo menos no começo, a fazer com que as pessoas tentem entregar da mesma forma que você entregaria.
né? E as pessoas não são iguais. Então, acho que o grande desafio, esse foi o primeiro grande desafio, né? Como você gerir equipes grandes e equipes de qualidade e fazer com que eles entreguem o resultado. Então, acho que esse foi o grande desafio, essa mudança de modelo mental de ser um one-man show para você se tornar um gestor de pessoas, né? Então, esse foi um desafio importante. Acho que deu certo. E acho que o segundo grande desafio e aí não há problema, e até uma história interessante. A gente errou bastante nesse papel. Cometemos inúmeros erros, né? Acho que você tem que ponderar ao longo da tua carreira se você mais acertou do que você errou. Eu acho que até agora eu acertei muito mais do que errei, mas a Scopel a gente errou bastante. Fizemos os mesmos erros que muitos desenvolvedores imobiliários residenciais à época cometeram, que vamos fazer footprint nacional, vamos expandir para outros estados. Enfim, a gente cometeu uma série de erros na operação, e naquele momento eu me questionei muito será que eu realmente sou um bom tomador de decisão? Então, assim, acho que foi muito importante, inclusive, aquele momento ter cometido falhas, assim, a gente ter tido alguns erros e ter a humildade de reconhecer que erramos, e entender com os próprios erros aonde a gente ia recomeçar e aonde a gente podia tomar decisões que fossem diferentes. Então, acho que esses dois momentos foram muito importantes para mim, né? O primeiro foi a transição de me tornar um gestor de mim mesmo para um gestor de pessoas. Isso é uma mudança importante no modelo mental e como você faz esse tipo de coisa. E a segunda realmente foi ter humildade suficiente para entender que erramos bastante, entender com os próprios erros aonde a gente errou na tomada de decisão e como não cometer os mesmos erros em novas organizações ou em outras companhias. Acho que esses foram os dois grandes desafios. E os dois, obviamente, muito ancorados em modelo mental, né? Assim, tanto a gestão de pessoas quanto ter humildade de reconhecer que você é falível e no fim do dia você vai acabar errando, não tem como, mas o mais importante é você colocar na balança se você errou mais ou acertou mais. Acho que até agora acertei mais do que errei. Perfeito. Se tem uma máxima que eu considero infalível, é que a gente aprende muito mais nos erros do que nos acertos. Isso, com certeza, eu levo isso comigo também. A sua carreira sempre foi no mercado imobiliário. Para a gente encerrar, eu queria saber onde você se vê daqui a 10, 15 anos, se você ainda se enxerga nesse setor e se você pensa em ter seu próprio negócio, abrir sua própria empresa, como é que você vislumbra o longo prazo, aí vamos colocar 10, 15 anos para frente? Assim, eu acho que eu sou muito novo para pensar em parar. Eu acho que, assim, quem trabalha nesse segmento tem paixão pelo que faz. Acho que todo dia eu acordo de manhã, tenho a mesma paixão que eu tinha 20 anos atrás de fazer algo novo. Enquanto eu tiver essa chama me motivando, eu vou continuar fazendo. Obviamente, você tem propostas diferentes, né? Eu acho que eu tinha uma mentalidade lá atrás diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu penso muito mais em tentar construir algo grande, deixar um legado grande, né? Trazer riqueza para as pessoas, não só para os acionistas, mas para os associados que a gente tem na GLP. Então, é basicamente deixar um legado e efetivamente criar valor, não para a empresa, mas também, não só para a empresa e para os acionistas, mas também para os funcionários. Eu acho que esse é o propósito que me move hoje, né? Enquanto eu tiver esse propósito de tentar criar algo grande, coisa que eu acho que a gente está conseguindo fazer, e deixar um legado, eu vou continuar nesse segmento. Quando essa chama apagar, não sei se ela vai apagar daqui 10, 15 anos, talvez aí eu pendure o paletó. Não sei se eu vou conseguir, mas acho que isso está muito longe de acontecer. Ter meu negócio, assim, eu acho que hoje, de alguma forma, eu já tenho meu negócio dentro da GLP, né? A GLP, ela é uma companhia feita de empreendedores, né? Então, a gente apesar de ser uma empresa global, era uma empresa listada, hoje não é mais, a gente tem muita autonomia aqui para poder empreender e fazer coisas novas, né? Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo pela disponibilidade, por compartilhar um pouco da sua carreira, das experiências que teve no mercado com a audiência do GRI. Para você que está nos assistindo, se gostou da entrevista, deixa aqui o like, compartilha com colegas do mercado, isso é o mais importante, colegas da sua empresa, de outras empresas do setor. Se inscreva aqui no canal, clica ali no sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo, uma entrevista como essa, por exemplo, e não deixe de acompanhar o GRI em todas as redes sociais, em todas as plataformas, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, as reportagens que a gente escreve, os vídeos que a gente faz, as entrevistas que a gente produz, e também os eventos presenciais retornando, agora dia 5 de agosto,
a gente vai ter o GR Residencial 2021 em São Paulo, e na semana seguinte, o GR Loteamentos, nos dias 12 e 13, e também a continuidade das reuniões virtuais, esse mundo novo que chegou com a pandemia de Covid-19, que a gente aproveitou de maneira brilhante, eu poderia dizer, reunindo, aproximando com mais regularidade os tomadores de decisão do mercado imobiliário e também do mercado de infraestrutura. Ricardo, muito obrigado pela entrevista, eu espero que você tenha gostado e a gente se fala numa próxima oportunidade para trazer aí outras visões do mercado logístico, do mercado imobiliário brasileiro. Obrigado pelo convite, Henrique, foi um prazer participar aqui, apesar do pouco tempo, fico à disposição aí para um novo bate-papo e espero que a gente, de fato, volte às reuniões presenciais, acho que está todo mundo sentindo falta. Então, espero que isso passe logo e a gente volte aí às reuniões presenciais do GRI de maneira mais efetiva. Bacana. Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem mais essa edição. Um abraço.